A Vida Como Ela É, de Nelson Rodrigues. Segundo conto, né? Conto número 2 aqui do livro. O escravo etíope saiu do colégio com 15 anos e trouxe para o mundo sua inocência maravilhada. Lembre-se que aqui não é inocência maravilhosa, ok? É inocência maravilhada. Uma pessoa sempre maravilhada com o mundo, impressionada, feliz com o mundo. Ninguém mais sensível e exclamativa. Então, tenta imaginar o que seria uma pessoa exclamativa. Uma pessoa sempre exclamando, uma pessoa sempre empolgada. De uma fragilidade física impressionante. Qualquer esforço dava-lhe palpitações, falta de ar. Uma simples aragem a resfriava. Aragem é um vento brando. O médico da família, que a examinou várias vezes, repetia: tem uma saúde muito delicada. É preciso cuidado, muito cuidado. Havia na família o medo ou o presságio de que viesse a sofrer do peito como uma tia que morrera de tísica. Tísica é tuberculose pulmonar, ok? Aquela que a gente vê em filmes ou em livros, mas sobre um pouco mais no passado, né? Hoje em dia é muito mais raro isso, que a pessoa começa a tossir, e de repente tosse, vê no lenço, tá tossindo sangue, e aí tá um passo da morte, né? Então essa tia morreu de tísica pulmonar, que é tuberculose pulmonar. Eles tinham medo que ela acontecesse o mesmo com ela. Filha de pais ricos, era tratada na palma da mão, com os mimos de uma princesa. E justamente por ser tão fina e frágil, de uma natureza tão delicada e suscetível, ninguém a contrariava. Aos 16 anos teve o seu primeiro namorado. Era um primo, ótimo rapaz, educadíssimo, simpático e mesmo bonito. Aristocrata nos modos, ideias e sentimentos. Ela se chamava Margot e ele Paulo. Pareciam feitos um para o outro. Para as duas famílias foi como se disse, um achado. Não houve duas opiniões. Todos disseram ótimo, ótimo. E o pai, que tinha a religião do dinheiro e a ideia fixa da pompa, exigia esfregando as mãos. Quer um casamento de arromba, e sublinhava, um casamento que deixe todo mundo besta. Enfim, foi proclamado o noivado. O velho, que era de origem plebeia e tivera de criar tostão a tostão a própria fortuna, queria um vestido de noiva inédito e deslumbrante, que embasbacasse a cidade. Lembre-se que quem é plebeu é pobre, né? Na Roma antiga, a gente tinha os plebeus e os patrícios, né? Os patrícios são aqueles que têm poder, fortuna, influência, e o plebeu é parte do povão, né? Plebe. Então, o pai da nossa Margot era um plebeu, era um pobre, e aí por moedinha com moedinha, né? Tostão a tostão, juntou a própria fortuna. Ok, queria um vestido de noiva inédito, deslumbrante, que embasbacasse a cidade. Acirrava as mulheres dando murros na mesa. Gaste sem dó nem piedade. Acirrar é provocar. Por exemplo, você pode falar acirrar o cão, né? Ou um discurso que o discurso acirrava a multidão. Okay? Então, nesse sentido, esse provocar no sentido de incentivar, né? Dava murro na mesa. Gaste sem dó nem piedade. Na sua mania fazia cálculos alucinados. Um vestido de uns 100, 200 contos. Tal desperdício arrepiava as presentes. A própria noiva sentia-se desfalecer. Mas ele, desvairado, batia nos próprios bolsos. Gastem! Eu pago! Eu pago! Sob esse estímulo, todas as mulheres da casa se entregaram a um verdadeiro delírio. A mania de grandeza se transmitiu e se generalizou. Catou-se por entre páginas de revistas o figurino ideal. Afinal, descobriu-se um modelo encantador. O velho olhou e deu sua adesão. Bacana. A filha, muito mais aristocrática que o pai, suspirou. Como é bonito, meu Deus! Um batalhão de costureiras pôs-se a trabalhar dia e noite no vestido mágico.
Quando uma delas cansava, o velho vinha lá de dentro com a ideia do suborno. Eu pago o extraordinário, dou gorjeta, o diabo. Extraordinário aqui não é fantástico, né? Extraordinário nesse sentido. Lembre-se da origem da palavra extraordinário. A gente tem o ordinário, o normal, né? Então eu sou uma pessoa ordinária, embora as pessoas não gostem desse adjetivo, né? Parece que está xingando alguém, você é um ordinário, mas originalmente ordinário é normal, né? Então eu sou uma pessoa ordinária, como todas as outras, mas tem algumas pessoas que são extraordinárias, né? Bom, se eu pago extraordinário, em vez de pagar só o combinado, eu pago mais do que o normal, extraordinário. Eu pago extraordinário, dou gorjeta, o diabo. Já a cerimônia estava com data marcada. E quando o vestido ficou pronto, uma meia dúzia de parentes mais chegadas, inclusive a mãe, se fecharam com a noiva no quarto. E então, lânguida, delicada, com seu aspecto de flor de luxo, Margot vestiu peça por peça. Houve um momento em que só ficaram faltando a grinalda e o véu. Ao redor havia histerismos. Primas, tias, cunhadas suspiravam. Que amor, que amor! Na verdade, era algo de indescritível. No meio de tanta alvura, branqueza, né? A fragilidade física de Margot era ainda mais tocante. Faltavam uns 15 dias para o casamento, e à noite, depois do jantar, ela se queixou de palpitações. As pessoas próximas se entreolharam num pavor de pneumonia. Alguém sugeriu: vai ver que foi um golpe de ar? Passou. Mas na hora de se despedir do noivo, Margot fez-lhe o pedido. Preciso de um favor teu. Ele, sempre cavalheiresco, limitou-se a dizer: 2? Margot baixou a vista, fugindo do seu olhar intenso. Eu queria adiar o nosso casamento. Bom, antes de passar para a próxima parte, lânguido é uma palavra interessante, porque lânguida, ela era lânguida, ok? Lembra que ela era então lânguida, delicada, com seu aspecto de flor de luxo. Lânguido pode ser tanto sem força e sem energia, como doce, suave, como voluptuoso, sensual. Mas perceba, todos os significados, vamos pegar só esses 3, tem mais significados para a palavra lânguido. Mas todos esses significados, um contagia o outro. Então, se uma pessoa, se uma mulher lânguida, se eu estou dizendo no sentido sensual, ela não é lânguida no sentido ávida, né? Porque o significado sexual, ele é influenciado pelo significado de fraqueza, suavidade, doçura, né? Então imagine uma dança lânguida, não é um requebrado forte, energético, né? Então ela era tudo isso. Ela era essas 3 coisas. Ela era lânguida, delicada, suave, sem força, doce, voluptuosa. Talvez um pouquinho desse significado aqui também. Bom, então ela pediu para ele para adiar o casamento. Mistério. É a próxima parte. Justiça se lhe faça. Ele foi impecável. Explicou que naturalmente estaria muito interessado em que o casamento fosse o mais rápido possível. Mas, já que você quer, meu anjo. Um pouco vaga, Margot explicou que não se sentia bem, que devia ter alguma coisa, e enfim, que andava nervosa, etc. Etc, etc. Paulo, com sua polidez irrepreensível, afirmou: por mim não há dúvida. Quem se doeu com a transferência foi o velho. Estava mais ansioso pelo casamento do que os noivos. Gemeu, desabando numa cadeira. Que caso sério, que caso sério! Margot foi ao médico, que a examinou meticulosamente. Não achou no seu estado a menor novidade. Continuava fisicamente delicada, mas não apresentava nenhum sintoma que sugerisse doença. Passaram-se 2, 3, 5 meses. A família do noivo estranhava. Que diabo? Vocês se casam ou não se casam? Ele parecia abdicar dos próprios direitos. Quem decide é a Margot. Protesto geral.
E você não pia? Ora, veja, não está certo, não está direito. Sob a pressão dos parentes, foi conversar com a noiva. Meu anjo, precisamos marcar uma nova data. Ela suspirou. Já? Vamos esperar mais um pouco. Como ele insistisse, embora com um máximo de tato e delicadeza, Margot acabou concordando. Houve um consenso de família, com a presença dos noivos. Fixou-se o casamento para dali 3 meses. Todos se animaram de novo. Houve a febre dos preparativos. Mãe, tias e amigas se reuniram planificando a festa. Planificando, claro, planejando, né? Foram ver se o vestido de noiva estava com alguma mancha. Fizeram nele uma revisão minuciosa com medo de alguma possível barata. O pai, com a sua vocação para o desperdício, foi de uma liberdade estupenda. Outra vez. Acho mais negócio fazer outro vestido. A mãe, que era uma senhora fina, interrogou os noivos. Como é? Vocês vão viajar? Margot teve que admitir. Não pensamos nisso. Então a Santa Senhora fez-lhe uma repreensão. Minha filha, acho você uma noiva tão não sei como, muito desanimada. Sorriu lânguida. Sou assim, mamãe. E a outra. Está errado. Você deve se corrigir. Onde já se viu? Finalmente deu para a filha e o futuro genro a sugestão. Se eu fosse vocês, sabem o que eu fazia? Uma viagem. E já animada, já excitada pela própria ideia, continuou. Casamento sem viagem de núpcias é tão sem graça. Vocês podem ir à Europa, aos Estados Unidos. O noivo pareceu impressionado. Comentou grave. Boa ideia, virou-se para Margot. Você não acha, fulana? Ela respondeu. Não, acho pau. Gosto de ficar em casa. 2 dias depois, pediu que se adiasse de novo o casamento. Houve assombro na família. Crivaram-se de perguntas. Crivaram-na de perguntas. Então eles fizeram várias perguntas para ela. Mas adiar por quê? Qual o motivo? Ela, desesperada, procurou um motivo como se estivesse disposta a inventá-lo. Disse por fim, ando nervosa. Insistiram e a menina acabou perdendo cor, pulso, até desmaiar. 1 semana depois, a mãe foi sondá-la. Você gosta mesmo do Paulo, minha filha? Diz que sim, que gostava, mas que... Ainda uma vez o noivo foi magnífico. Concordou com o adiamento. A sogra. Quem não gostou foi a futura sogra. Chamou o filho e instigou-o. Essa menina está fazendo você de gato e sapato. Isso não é papel. Onde é que nós estamos? Ele, que adorava a noiva, que a colocava acima de tudo e de todos, cortou o debate. Vamos mudar de assunto, sim, mamãe? A velha, porém, era tremenda. Largou o filho com as seguintes palavras. Está certo, não se fala mais nisso, mas quero te dizer uma coisa. Aqui há dente de coelho. E o fato é que, sem dizer nada a ninguém, ela andava desconfiadíssima. De quem ou de que, nem ela própria saberia dizê-lo. Nesta mesma tarde, porém, recorreu a vários conhecidos atrás de uma informação, até que descobriu um detetive particular. Chamou o homem, perguntou, o senhor é discreto? Um túmulo? Ótimo, eu preciso mesmo de um túmulo. Trata-se do seguinte... Incumbiu o sujeito de acompanhar os passos de Margot. Advertiu. Pode ser palpite meu, mas não custa apurar. O fulano concordou grave. Evidentemente. Deixou-o com a super recomendação. Ninguém pode saber disso. 48 horas depois, o detetive reaparecia de olho esgazeado. Esgazeado é com a expressão de cólera ou de espanto. Tipo um olhar de louco. Então o detetive apareceu com o olho esgazeado. Contou longamente o que apurara. De vez em quando, interrompia o relatório para exprimir seu estupor. De arder. Assombrada, a velha balbuciou. Eu só acredito vendo com os meus próprios olhos. E o detetive. Amanhã eu mostro o homem à senhora. Vou abrir um outro vídeo para terminar.